Oi, gente, paz do Senhor. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Pod Crente. E como a gente havia avisado tanto na nossa página do Instagram quanto no último episódio, estamos aqui hoje com uma convidada para lá de especial, maravilhosa, simpática, gentil, com um dom maravilhoso, uma pessoa cheia de Deus. Estamos aqui hoje com Raquel Soares. Oi, gente, Deus abençoe. Muito obrigada pelo convite, gente. Então, né, galera, e para começar o nosso episódio da melhor maneira, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor em oração. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai, de coração grato, Senhor. Queria te agradecer pela vida de Raquel, Senhor, que se disponibilizou, veio até aqui para participar desse projeto maravilhoso, Senhor, para fazer a Tua obra. Queria te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Queria pedir a Tua proteção, a Tua sabedoria, o Teu discernimento nas nossas vidas. Estejam nos usando, Senhor, poderosamente, de maneira que a gente diminua e o Senhor cresça. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, Raquel, a gente já conhece a sua história, a gente já conhece o seu dom, já escutamos várias vezes. Viemos aqui pedir para você, para você contar um pouquinho da sua história aí para o pessoal de casa, contar um pouquinho do seu testemunho. Antes disso, mostre um pouquinho do seu dom, depois você já entra contando um pouquinho aí para o pessoal conhecer. Amém, amém. Glória então a Deus. Vamos louvar a Deus, porque eu me sinto muito feliz quando louvo ao Senhor Jesus. Eu sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui. Abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar de dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser.
a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, agora você já mostrou esse dom maravilhoso que Deus te deu. Queremos ouvir um pouquinho, né, da sua história, do seu testemunho, que é lindo. É verdade. Glória a Deus. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês pelo convite, por ter pensado em mim. Eu me sinto realmente muito privilegiada de poder estar aqui sendo a primeira convidada. E quando vocês me falaram sobre o projeto, eu não medi esforço para estar aqui, porque é algo muito importante e algo lindo e maravilhoso. Então, como eu acho que a maioria sabe, eu nasci em um lar evangélico, um berço evangélico. Graças a Deus, meus pais sempre me ensinaram, sempre me criaram ali nos caminhos do Senhor. E quando eu nasci uma criança normal, como qualquer outra, tipo, me alimentava super bem, eu era normal, uma criança normal. Só que quando eu completei 2 anos de idade, eu tive um refluxo intestinal muito grave, sabe? E meus pais, preocupados, sem saber o que fazer, me levavam em vários médicos, passaram vários remédios e nada de surtir efeito. E eu cheguei numa situação muito difícil. As pessoas não queriam, sabe, ter contato comigo, me pegar, com medo, porque eu emagreci bastante por conta do refluxo, nada sustentava no meu intestino, tudo que eu comia voltava, sabe? E por eu ser criança e ter uma resistência pouca, eu sofri bastante com isso. As pessoas, quando minha mãe, toma Raquel aqui um pouco para segurar, as pessoas não queriam, porque tinha medo, né, ou de me machucar por eu ser muito magra, ou porque eu chorava muito. Eu era criança muito chorona, ninguém queria saber de mim, não. Misericórdia. Eu era muito chorona mesmo. Aí meus pais muito preocupados, só que a gente sempre teve muita fé em Deus, sempre acreditou que Deus é capaz de fazer milagres, como Ele é capaz de fazer milagres. Aí, com o tempo, meu pai, ele tinha passado muito tempo, a gente vinha sofrendo muito, minha família toda sofria com aquela situação. Os médicos já não tinham mais o que fazer, eles não têm mais o que fazer, os remédios que tinha para passar, eu já passei. Mas essa busca, Raquel, de médicos, demorou mais ou menos quanto tempo? Pelo que minha mãe conta, porque eu era muito nova, né? Aí eles sentaram comigo e contaram exatamente o que aconteceu. Essa busca, eu sempre, quando eu era pequena, eles procuravam, quando eu comecei a sentir os problemas, eles já procuraram um médico, né? Aí eles logo deram um diagnóstico, que era um refluxo, e começaram a passar remédio e nada disso tinha feito. Então, e aquilo só piorava. Imagine uma criança de 2 anos de idade sofrer um refluxo. Os médicos já falaram, não tem chance mais. Acho que ou melhora, ou eu não tenho mais o que fazer. Remédio não tem como eu passar mais. Então, é aquela coisa, né? O médico tirando a dele da reta porque ele via que a situação era uma coisa assim, meu Deus do céu. Sim. Muito difícil, né? Sim, uma situação muito difícil. Aí, como eu estava falando, meus pais sempre foram evangélicos. Aliás, meu pai foi criado também no berço, ele se converteu, né? Aí sempre foi de muita fé, ele já era pastor na época. Aí ele me pegou no colo, e foi ali que a minha vida, eu acho que foi o primeiro encontro que eu tive com Deus, sabe? Mesmo criança, mas eu considero ali como uma virada de chave na minha vida, sabe? Ele me tomou nos braços e orou a Deus, mas não foi uma oração qualquer, não foi Deus cura minha filha, não foi algo tão simples assim. Ele me tomou nos braços e automaticamente ele me entregou para Deus, fosse como assim, ele pegasse algo, toma Deus, a partir de agora é tua. Faz o que você quiser. Faz o que o Senhor achar que deve ser feito. E ele me levantou assim, pelo que ele conta, né? Ele me levantou assim acima da cabeça e começou a orar. Falou, Deus, aqui está minha filha. Se o Senhor fazer que ela torne, Senhor, uma criança normal, como qualquer outra criança, ela passar a se alimentar como qualquer outra criança, ela brincar como qualquer outra criança, quando ela tiver idade, Senhor, ia crescer, aonde o Senhor quiser levar ela, o Senhor pode levar, porque a partir de agora, ela não é mais minha, é tua. Sabe o que é uma coisa instantânea? Tipo, não foi algo assim de, não, foi algo instantâneo. Deus, Ele fez um milagre na minha vida. E automaticamente até as pessoas falam, não sabe como é que isso aconteceu, foi algo tão rápido, sabe? E até hoje, meu pai, quando eu viajo para
qualquer lugar, eu vou para Brasília, viajo, saio para as igrejas para cantar, e ele nunca intervém em nada, eu só faço mesmo avisar, falo, pai, eu vou, amém, minha filha, vai, eu te entreguei a Deus para isso. Então, hoje eu vivo isso, sabe? Hoje eu vivo isso, hoje eu vivo o chamado de Deus na minha vida, porque se eu retenho isso, eu serei muito ingrata, entendeu? Sim. É verdade, e assim, né, a gente consegue perceber, né, a gratidão, né, no coração do seu pai, que, né, até hoje ele consegue se lembrar, né, do que ele pediu ao Senhor e o Senhor atendeu. E remete muito para a questão, né, de o diagnóstico, né, que o homem dá, não é o diagnóstico de Deus, né? O que há de impossível para Deus que ele não possa fazer, o que há de tão grande que o Senhor não possa fazer, né? Então você consegue ver aí a obra que ele fez na vida de Raquel, uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E eu sou eternamente grata a Deus. Acho que por mais que eu tente fazer algo, eu falo, Deus, eu vou me colocar à tua disposição, vou cantar, vou fazer a tua obra, mas eu ainda acho muito ainda pouco. Parece pouco. Muito pouco relacionado ao que ele ainda fez pela minha vida, sabe? Então eu só tenho mesmo que agradecer a Deus. Exato. E não é só isso, sabe? E não é só isso, é muitas coisas que ele já tem feito na minha vida. Eu sou fruto mesmo de milagres. Sabe o que é fruto de milagres? Sim. É Raquel. Raquel é fruto de milagres. Depois, então, dessa oração, você voltou a ser uma criança, você foi uma criança normal. Normal, sabe? Comeu de tudo. Comi de tudo, nunca mais eu tive... Pra falar a verdade pra vocês, eu nunca... Vocês podem até duvidar disso, mas eu nunca precisei ser internada pra nada. Tipo, pra tomar um soro, nada. Sabe o que é isso? Logicamente, eu já adoeci, óbvio. Mas nunca de ter necessidade de me internar, essa coisa, sabe? Porque a partir dali, algo mudou na minha vida, sabe? Por mais que eu era criança, mas ali foi a virada de chave na minha vida, automaticamente mesmo. É incrível porque isso acaba de vez com as discussões, né, em relação à existência, né, do Senhor Jesus, que, acredite ou não, tem pessoas que ainda duvidam, né, mas como explicar, né, uma situação dessa que nem a medicina, nem a ciência, ninguém explica o que aconteceu e num passe de segundo tudo mudou. Depois disso, seu pai chegou a levar você novamente no médico? Algum médico? Fazer revisões, consultas? Fazer alguma revisão, alguma coisa? Você acredita que não? Eu acho que não levou, sabe? Confiança total. Não levou. Coração tipo, totalmente assim, entregue na confiança de Deus, meu Deus. Não me levou, você acredita? Eu fui curada e eu tô aqui até hoje. Eu acho que nunca pensei em visão relacionada a isso. Glória a Deus por nunca senti nada, sabe? Nunca problemas assim, eu nunca mais senti. Graças a Deus, né? Então, e assim, essa é só a primeira parte do meu testemunho, né? Então, eu vou tentar resumir, porque é um pouquinho grande, mas... Fica à vontade. Fica à vontade. O programa hoje é todo seu. Que isso. Então, aí passou-se o tempo, né? Graças a Deus, fui criada na igreja e exerci meu ministério, cantava, fazia a obra do Senhor, saía para cantar. Meu pai, por ser pastor, mudava muito, mora aqui, mora ali, tal, aquela coisa. Mas eu sempre continuei nos caminhos do Senhor. Só que o tempo foi passando e as pessoas começaram a reparar em mim e falavam assim, nossa, Raquel está muito retardada, assim, o crescimento pela idade dela. As pessoas começaram a questionar isso com meus pais. Falaram, Raquel, você não acha que ela está muito pequena para a idade dela, não? Aí começou a gerar essa discussão. Aí eu acho que por conta disso, meu pai e minha mãe resolveram me levar no médico, sabe? Isso foi no ano de 2011, isso, sabe? Aí foi onde eu recebi outro diagnóstico também que veio para testar a minha fé e que também mudou a minha vida também. A segunda chave. Glória a Deus. Aí eles me levaram ao médico e lá eles me deram um diagnóstico apenas. Eles não falaram o que aquilo significava, apenas me deu o diagnóstico. Você está com isso aqui e pronto. Então, eu recebi o diagnóstico que eu estava com síndrome de Turner. O que é essa síndrome? É uma síndrome que retarda o crescimento da pessoa, principalmente em mulheres, dá mais em mulheres, raridade. E é raro as mulheres que têm isso, ou seja, eu posso ter inúmeras mulheres na minha família, mas se eu tiver, só eu tenho, sabe? Meu Deus, só eu tenho. Síndrome de Turner. As mulheres que têm é infantilizado, tipo, é tudo infantil na mulher, tipo, não desenvolve, como crescimento e outras coisas, sabe? Não desenvolve, né? Não desenvolve. E eu recebi esse diagnóstico, o médico só me disse isso. Só disse isso para meus pais, ela tem síndrome de Turner e não vai desenvolver muito. É isso aí.
Você tinha quantos anos, Raquel? Gente, eu não sei exatamente, mas eu acho que eu tinha uns 16 anos, eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, não me recordo. Mas aí eu fui pesquisar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu queria saber o que era aquilo. Aí eu fui pra internet, que a internet mostra tudo, né? Pois é. Aí eu fui pra internet pesquisar o que era isso, e o que isso ocasionava, e pã, e tal. Aí eu fui lá e foi aonde que eu recebi outra porrada, sabe? Que eu fiquei mais assim, eu não entendia muito bem, mas eu pesquisei, fui pesquisar o que aquilo dava. Aquilo era, com o passar do tempo, em mulheres, a mulher poderia ser infértil, a mulher dá problema de coração, problemas cardíacos, desenvolve diabetes, ocasiona algumas deformações no rosto, no corpo e etc. Sabe, é um monte de situação muito complicada. Muito complicada. E pior que é o seguinte, eu fui ver isso, eu pesquisei. E eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, e agora? E agora, o que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Sozinha ali vendo isso, o medo ali. Medo. O que será de mim? Aí eu fui pesquisar qual é a estimativa de vida, aquela Deus coisa. Aí eu fui pesquisar sobre tudo isso. Já tá ali, vai. E eu fui ver imagens, sabe? O que eu fui ver, né? E a coisa, eu falei, meu Deus, mas só que isso aqui não tem nada a ver comigo, não, ei. Aqui tá um milagre de Deus. Por que eu tô preocupada? Por que eu tô preocupada? Eu não tenho problemas cardíacos, graças a Deus. Não desenvolvi nenhum diabetes. A única coisa que eu tenho de resquício disso é só mesmo o desenvolvimento, que eu não cresci muito. Mas de resto, eu não... Sabe? Só que isso me trouxe uma consequência muito grande. Eu não soube lidar muito bem com isso. E eu preocupei muito, eu me isolei bastante. Isso eu desenvolvi em mim um sentimento muito grande de inferioridade. Eu olhava para qualquer pessoa, eu me achava inferior a qualquer pessoa. Tipo, quem sou eu, meu Deus do céu? E assim, eu me isolava. Eu cheguei um tempo que eu não saía do meu quarto, eu ia para a igreja porque meu pai é pastor e falava, não, hoje ninguém fica dentro de casa, vamos todo mundo para a igreja. Todo mundo ir para a igreja. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Sair. Só que eu não falava isso com meus pais, que era por causa disso. Eles viram, sabe? Porque meu pai sempre foi uma pessoa assim que sempre observou bastante. Somos em 4 lá em casa, mas ele sempre observou bastante. Atencioso também, assim, né? Ele viu que tinha algo acontecendo, sabe? Mas ele insistiu. Eu falei, eu não vou mais cantar. Eu revoltei. Bateu o pé. Não vou mais cantar, eu não quero saber mais de nada. Eu ia para a igreja, mas fosse como se eu tivesse desviado dentro da igreja. Misericórdia, Jesus. Eu estou falando para você, foi como eu tivesse desviado da igreja. Até a comunhão lá dentro não existia. Sim, não existia. Eu estava ali como se eu estivesse em qualquer lugar, gente. Como se eu estivesse sentada ali na praça. Estava lá por estar. Crente de banco. E sempre eu carreguei comigo, sempre eu tive uma pressão muito grande por ser filha de pastor, para ser exemplo para as outras pessoas, e sempre eu carreguei isso comigo, sabe? E eu nunca soube lidar muito bem com isso, até que Deus mudou a minha vida assim automaticamente e tirou isso de mim, sabe? Hoje eu levo a vida mais tranquilo, o que Deus quiser fazer, Ele faz, se Ele não quiser fazer, graças a Deus. Graças a Deus. Aí, gente, eu desenvolvi depressão. Eu tive depressão, eu me senti muito inferior, eu não queria sair de casa, as pessoas chegavam para mim, Raquel, bora sair ali um pouco. Não ia. Não tinha vontade ou você não queria? Não tinha vontade, sabe? Eu falei, eu vou lá para quê? Olha, porque eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas do que eu. Nunca tive idade com pessoas da mesma idade que eu. Então, assim, eu me comparava, eu me comparava com minha irmã, que é mais nova do que eu. Falava, meu Deus, olha o tamanho de Ruth, velho, olha o meu tamanho. Nossa, velho. Acho que todo mundo já teve essa fase. Sim, sem contar também que na sua cabeça, quando você saía, as pessoas estavam te olhando, né? Sim, era muito isso. Era como se eu saísse para um lugar, as pessoas ficassem falando, nossa. E na verdade, pequena, a menina que não cresceu. Não cresceu. Ele tem a síndrome. Sim, gente. E sabe qual é o pior sentimento que você pode demonstrar para uma pessoa? É o sentimento de dor, de pena, sabe? E olhar para as pessoas e ver as pessoas um pouco olhar para mim assim, com esse sentimento de dó da bichinha, não cresceu. Não cresceu, sabe? E tipo assim, eu ia para a igreja, eu era tão assim, sabe? E meu pai fazia questão de me dar oportunidade, irmãos. Sabia? Fala, não quero oportunidade hoje, pai. Aí ele, Raquel,
Canta aqui para tirar as ofertas. Ah, não, pai. Não, Raquel, Tinha que ir. eu ia. Você E cantava lá e tal. Venha daí de onde você está, venha. Vem aqui agora. Aí eu ia cantar, mas eu dava a volta. Eu nunca passei pelo meio da igreja. Eu acho que vocês até observaram isso um pouco de tempo. Eu nunca, quando eu recebi a oportunidade, eu nunca passava pelo meio da igreja. Eu sempre ia assim, ó, pelas redores da igreja. Assim, Eu também não vou pelo Não, meio. mas eu era mais assim, sabe? Eu tinha vergonha das pessoas ficarem encarando, sabe? Olhando demais. Né? Sim, sabe? O pessoal ficava Aí, mas assim, aí teve eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver assim, eu não quero mais. Eu rejeitava todas as oportunidades, pessoas me chamavam para ir para as igrejas cantar. Eu não queria mais. Eu falei, Deus, eu não quero mais cantar. Eu sei que o Senhor me deu dom, mas eu não quero mais. Aí, só que eu falei, eu tive eu mesma um encontro com Deus. Não foi meu pai que chegou e falou, Raquel, é o seguinte, tem que mudar isso aqui, não. Eu mesma tive um encontro com Deus. E isso foi a virada de chave novamente na minha vida. Eu estava no meu quarto e todas as vezes quando eu pensava nisso, eu colocava isso na minha cabeça, eu começava a chorar, meu Deus, eu ficava me inferiorizando, meu Deus, não sei o quê. Gente, eu ficava numa situação horrível. Sempre nesse tempo que você ficava dentro do quarto, você costumava orar, mesmo assim à noite? Ou você... Eu orava. Sim. Eu orava, mas a minha angústia era tão grande que não chegava a sair palavras, sabe? Não saía. Mas teve um dia que eu cheguei da igreja, aí já era 2h da manhã. Aí eu sentei no chão do quarto, assim, da minha cama. Nem ajoelhei, sabe? Eu sentei, assim. Aí comecei a falar para Deus, eu não aguento mais. Foi assim como eu conversei com Deus. Falei, Deus, eu não aguento mais. Para mim, viver desse jeito não dá. Aí eu comecei a questionar, sabe? Eu falei, Deus, se a tua vontade, Deus, é tão perfeita e agradável como está escrito, como o Senhor diz, por que isso está acontecendo comigo? Por que, Deus, o Senhor me permitiu que isso me acontecesse? Só que eu fui muito ingrata, velho. Hoje eu falo, meu Deus, que ingratidão. Como eu falei Deus, isso? Na hora a gente nunca pensa quando vai questionar, a gente nunca por que? Sim, mas... Aí eu falei, Deus, por quê? Aí o Senhor, ele falou assim, sabe, fortemente no meu coração. Toda dor tem um propósito. Toda dor. Deus, ele não desperdiça. Uma vez eu li que Deus, ele não desperdiça a dor com o filho seu. Toda dor tem um propósito, sabe? E a dor é ferramenta de trabalho para Deus. E é aquela coisa, né? Ele não vai te dar uma luta, né? Ele não vai te dar uma batalha que você não seja capaz de suportar. Sim. Ele sabe, né, da intenção do seu coração, ele sabe Sim. da sua fé, o tamanho da sua fé. Né? E ele sabe até onde você consegue ir também. Né? Sim. E aí, olha para você ver. Aí eu orei a Deus, foi como se eu tivesse tirado um fardo das minhas costas. Eu orei e falei, Deus, eu não aguento mais, eu não quero viver assim. Aí eu orei e levantei e consegui dormir, porque eu já tinha tempos que eu não dormia bem. Eu tinha insônia. Aquelas noites mal dormidas. Sabe o que é isso, velho? Eu tive insônia. E não conseguia mais dormir, sabe? Eu falei, Deus, eu tentava dormir, eu orava, só que a angústia não deixava falar aquilo que eu tinha que falar para Deus, sabe? Porque assim, Deus, ele sabe o que a gente precisa, não sabe? Ele sabe. Se Deus quisesse fazer algo para nós, ele fazia. Mas ele quer que a gente expõe os nossos... Ele quer que a gente tome a nossa iniciativa, porque ele poderia simplesmente nos fazer de marionetes, controlar e fazer o que ele quisesse. Não, mas ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá a oportunidade, ele quer que a gente faça. Ele sabia o que você estava sentindo, mas ele queria ouvir de você, ele queria ouvir a sua oração. É a palavrinha-chave, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Senão a gente seria as marionetes ali. Sim. Só. Não teria graça. Sim. Então, o que Deus quis, assim como na primeira fase da minha vida, ele esperou que meu pai chegasse até ele e falasse o que estava precisando. Assim, eu precisei falar para Deus também o que eu estava precisando. Entendeu? De fato, expor para Deus o que eu estava precisando. Eu acho que ele falou, não, eu quero que você fale. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está enfrentando agora, mas eu quero que você... Conta para mim. Fala. Sabe? E isso que muitas pessoas precisam, falar para Deus. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam, Raquel, como é que faz para não se desviar dos caminhos do Senhor? Como é que faz para não se afastar dos caminhos do Senhor? Eu simplesmente falo, gente, é necessário que você estabeleça um relacionamento com Deus. Conexão. Uma conexão. Porque quando você tem um relacionamento com alguém, o relacionamento ele é baseado no quê? No diálogo, na conversa, ali na cumplicidade. E é isso que Deus quer que a gente desenvolva com Ele. Um relacionamento. Relacionamento. Porque se você tem um relacionamento com Deus,
você conversa com Deus, expõe aquilo que você precisa e automaticamente Deus fala para você aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa consertar na sua vida. Exatamente. E aí nunca você vai correr o risco de se desviar, por mais que venha aqueles momentos de desânimo, porque ninguém é super-homem, não existe também Mulher Maravilha para estar ali. Não vou dizer Perfeito só é ele, né? é porque ele é perfeito. E sem contar também que ele é nosso amigo, né? Então, da mesma forma que a gente tem um relacionamento, eu tenho um relacionamento com o Júnior, eu tenho um relacionamento com você. Então, da mesma forma que a gente tem esse relacionamento de amizade, eu conto as coisas, eu desabafo, chamo para um momento feliz, alguma coisa que alguém faz para mim, eu sou grata. Da mesma forma que a gente tem esse relacionamento com as pessoas, a gente tem que ter esse relacionamento com Deus. Na hora da angústia, buscar a Ele. Na hora da alegria, da felicidade, agradecer a Ele por aquilo. Então é isso, a base é o relacionamento. Exatamente. E é isso que me manteve até aqui. Muitas pessoas, Raquel, como é que você faz para estar firme até hoje, nunca ter se desviado dos caminhos do Senhor? Gente, é um relacionamento que você tem que estabelecer com Deus. É uma cumplicidade que você tem que ter com Ele. Exato. Sabe? Do mesmo jeito que você tem um relacionamento ali com seus irmãos em casa, você tem que ter um relacionamento com Deus, porque Ele é uma pessoa também, Ele está ali com você, Ele está ali para te ajudar, para ouvir suas necessidades. Foi isso que Deus fez. Ele quis que eu falasse com Ele sobre o que eu estava sentindo, para que Ele pudesse fazer algo a meu favor. E Ele fez. Ele mudou a minha história. Porque Deus, né, desde o início, desde o princípio, ele sempre quis ter filhos, né? Porque volta para aquela mesma situação. Se Ele quisesse, Ele poderia, né, nos fazer de marionetes e nos controlar, mas não. Ele queria ter filhos, Ele queria ter a gente para se relacionar com Ele, para ter, né, esse momento de amor, né, toda essa relação, essa cumplicidade com a gente. Então, por isso que existem essas situações, né? Exatamente. E aí eu orei a Deus, eu tive essa conversa com Deus, tive esse contato com Deus. Aí foi ali que Deus mudou a minha vida, sabe? Ele mudou a minha história. E graças a Deus, a partir daquele momento, foi retirado de mim tudo aquilo que estava me inferiorizando, sabe? Angustiando, que estava me deixando para baixo. Ele mudou a minha vida, sabe? E hoje eu estou aqui, graças a Deus, graças ao meu relacionamento com Deus, graças à minha vida diária com Deus. Porque é isso que as pessoas têm que entender. Não é só vir para a igreja, não é só ser crente. Se fosse assim, eu estaria baseada apenas no meu pai, tipo, na minha família, que é crente. Não. Gente, meu pai ele costuma dizer o seguinte: filho de crente não é crente. Não é crente. Sabe, filho de crente não é crente. É tanto que eu me converti, eu tinha o quê? 8 anos eu me converti. Aí meu pai estava pregando, foi até aqui na igreja Assembleia aqui de Iu. Ele era pastor aqui, aí ele estava pregando, ó, filho de crente não é crente. É só a partir do momento que aceita Jesus, que ele passa a ser crente, passa a conhecer. Porque eu pensava, não, meu pai é crente, eu também sou. Estou salvo. Gente, não existe crentinho não, filho de crente não é crentinho não. Aí eu lembro que eu converti a Jesus ali, eu e mais uma amiga, e Ruth também, minha irmã, a gente se converteu naquele momento, foi muito simbólico. A gente se converteu ali e foi isso, sabe? E minha vida é assim, é vivida como eu costumo basear minha vida no que Jesus faria, sabe? Eu, a partir de muito tempo, eu comecei a basear minhas escolhas, minhas atitudes sobre o que Jesus faria. Aí muita gente fala, mas você não é Jesus. Obviamente que eu não sou Jesus. Com certeza não, mas é o nosso exemplo, né? O maior exemplo. Ele é o maior exemplo que nós cristãos temos. De tudo que temos é Jesus. Perfeito, sim, santo, maravilhoso, tudo. E é isso. Se Deus não tivesse feito nada disso na minha vida, se Ele não tivesse me curado lá, logo no começo da minha vida, nesse testemunho recente aqui, Ele continuaria sendo Deus da mesma forma. Ele era Deus. Mas não Ele quis fazer. Deus. Sim. E Ele quis fazer isso na minha vida para que a minha fé fosse aumentada. Porque tem momentos que Deus precisa fazer algo na nossa vida para que a nossa fé seja aumentada. Porque, infelizmente, o ser humano tem isso, de só buscar a Deus, ou buscar a Deus na maioria das vezes, quando a gente está passando por, digamos assim, perrengues, né? Quando a gente está passando por situações difíceis. Então, na maioria das vezes, a gente se aproxima mais de Deus quando a gente passa por essas situações. Exatamente. E foi justamente aí. Eu me aproximei muito de Deus aí. Glória a Deus. Me aproximei muito de Deus nessa época. E eu tive uma mudança radical na minha vida, radical mesmo. Hoje muitas pessoas falam assim, tem medo, sabe, de conversar comigo, porque, nossa, Raquel, não sei o quê. Mas não é porque eu sou assim.
Não é porque eu sou fechado ou eu quero ser mais do que os outros. Não é isso. É porque é o meu jeito, sabe? E não, quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais zoeira do mundo. Tipo, eu gosto de brincar e gosto de ter também um... Só quem conhece sabe. Só quem conhece sabe. Mas é isso aí. Eu acho assim, né, que para tudo, eu sempre gosto de pensar assim, que para tudo tem um propósito. Nada que o Senhor faz é em vão, né? E eu penso, né, que desde aquela época, né, quando ele atendeu ali o que o seu pai pediu a ele em oração, quando ele lhe entregou, né, tinha um propósito maior na sua vida, né, aumentar a sua fé para que lá na frente você pudesse vir fazer a obra dele, né, que seria algo muito melhor, que você poderia estar aqui nesse dia de hoje. Eu penso que tem um propósito, né, tudo, né, para você, por exemplo, estar aqui nesse dia de hoje, né, estar dando o seu testemunho que pode servir para alguém que está lá do outro lado, né, que está precisando ouvir aquilo, que está se sentindo, né, fragilizado por alguma situação, né, por alguma dificuldade, né, na vida da pessoa. E ela, quando ela vê aquele testemunho, ela vê que realmente é possível, né, que basta ela confiar no Senhor, que basta ela crer no Senhor, que não há problema nenhum no mundo que seja tão grande, que seja maior que o nosso Deus, né? E eu tenho total certeza de que realmente teve um propósito. Porque eu creio que se eu não tivesse passado por todas essas experiências que eu tive com Deus, eu não sei se eu seria a pessoa que eu sou hoje. Eu não sei se eu teria o mesmo empenho que eu tenho hoje na obra de Deus. Eu não sei se eu teria a mesma força, o mesmo ânimo de estar na presença de Deus como eu tenho hoje, sabe? Então, tudo isso é um propósito de Deus. Tudo isso é um trabalhar de Deus. Nada que Deus faz é por em vão. Deus, ele não é um ser aleatório. Ele não as coisas não acontecem aleatoriamente na nossa vida. Ele sabe de tudo e de todas as planejado. coisas. E assim, hoje você vive por ele, né? Hoje você vive para fazer a obra Por dele. ele e para ele. Por ele e para ele. É isso. Então, Raquel, podemos começar a fazer umas perguntinhas para você que a gente pediu lá na nossa página do Instagram, galera, conectados.emcristo, com 0 no final. A gente colocou lá uma caixinha de perguntas para vocês fazerem para ela. A gente recebeu algumas perguntinhas. Vou aqui ver algumas perguntas. Tomara que tenham pegado leve, gente, nessas perguntas aí, gente. Tranquilo. Vamos lá. A primeira pergunta a gente não vai falar o nome das pessoas, né? Até por uma questão também, a pessoa não se sentir à vontade, a gente não sabe, a gente não avisou também que iria falar ou não. Então a gente resolveu não falar de primeira, assim, No anônimo. Como falar de Jesus para a família que não dá apoio e critica a escolha de servir a Cristo? Gente, como eu falei, né? Eu nasci em um lar evangélico, então, assim, eu nunca passei por essa situação. Mas a melhor pregação para alguém é o testemunho, sabe? Dependendo do testemunho que essa pessoa estiver dando em casa, a própria família dela vai ver que tem algo diferente. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, meu filho, ele é tão firme na igreja, ele tem tanto amor a Deus que eu vou ir também para a igreja. Então, eu acredito assim, o maior testemunho, a maior pregação que ele pode dar para a família dele que ainda não serve a Jesus, é o testemunho dele dentro da sua própria casa. E interessante que o Senhor também, ele não vai deixar que o seu esforço seja em vão. Ele sabe da intenção do nosso coração, ele conhece, né, cada um de nós, e ele sabe, né, que se você tiver com a intenção no seu coração, né, de fazer a obra dele, né, de estar falando dele para as pessoas, né, de você estar querendo mostrar para a sua família chegar até a oportunidade de conhecer a ele, ele não vai deixar que esse seu esforço seja em vão. Então, vale muito, né, você persistir em oração. Bota o joelho no chão mesmo, de verdade, pede ao Senhor que uma hora vai dar certo. Sim, sim. E é isso aí. Como eu falei, eu não tive essa experiência, né, de ter que pregar para minha família, mas eu sempre levei isso como para minha vida, sabe? Até mesmo que eu tenho muitos amigos que não são crentes, e eu sempre procurei, eu não falo muito assim sobre, sabe? Eu procuro mais que o meu testemunho, mostrar que o meu testemunho fale, sabe? Obviamente que eu vou falar do amor de Jesus para eles, mas eu não vou ficar sempre, isso é isso. Eu sempre procuro ter o meu testemunho como a maior pregação, sabe? Sim, é a forma mais correta, né? Sim, sim. Glória a Deus. Porque às vezes até se você ficar só falando, a pessoa pode acabar criando não antipatia gostando. por você. Isso, exatamente. Fica cansativo. Uhum. Pois é. Partindo para a segunda pergunta, né? Jesus. Bora lá. Bora que bora. A segunda pergunta é a seguinte: quais são os pontos positivos e negativos de ser filha de pastor?
Essa pessoa me conhece, ela me conhece. Ah, conhece. Te conhece. Ei, pessoa que fez a pergunta, parabéns, viu? Então, os pontos positivos de ser filho, vou começar pelos pontos negativos. Ou seja, vou começar pelos pontos negativos. Não é que eu estou querendo ser ingrata, mas vou começar pelos pontos negativos, porque, sabe? O ponto negativo de ser filha de pastor é que, tipo, as pessoas colocam muita pressão sobre você. Uma pressão que não deveria ser colocada, sabe? Até porque somos seres humanos também. Erramos também. Erramos né? também. A salvação é individual. A salvação ela é individual. Ué. Do mesmo jeito que Deus quer que eu seja, como filho de pastor, seja correta, Ele quer que todos sejam corretos. E as pessoas pensam que por ser filha de pastor, ela deve ser mais santa que os outros. Oh, deve meu ser Deus mais do céu. forte que Oh, os Jesus. outros, viu? Aham. Deus E tenha misericórdia. não existe isso, querido. Então, o primeiro ponto negativo de ser filho de pastor é isso. É a pressão que as pessoas impõem sobre você ser exemplo ali, sabe? Eu já vi em igrejas que eu já estive junto com meu pai ali pastoreando. As pessoas, se eu fizesse uma coisa hoje, todo mundo no outro dia já estava copiando, porque eu fazia. Então, aquilo eu falei, meu Deus do céu. Então, eu tenho que andar aqui, porque Isso senão... é uma influência. É uma influência, sabe? Então, foi isso. Esse é um ponto negativo, porque assim, nem todos, graças a Deus, Deus me ensinou a lidar com isso, mas nem todos sabem. É tanto que muitos filhos de pastor são desviados hoje, não querem nem saber de igreja mais, por conta que não sabem e não souberam lidar com essa pressão, sabe? É verdade. É isso E aí. os pontos positivos? Então, os pontos positivos de ser filho de pastor é justamente você estar ali com todo mundo, ser uma referência também, é você ter assim uma voz para falar com o pessoal. Eu particularmente, eu acho muito legal a parte de ser filho de pastor, é que as pessoas olham para você assim e tem um respeito, sabe? Graças a Deus, eu sempre tive o respeito dos irmãos. Eu vou em todas as igrejas que eu já passei, todo mundo me trata com muito respeito e me tratam com muito carinho, assim. E tem a questão também que, pelo que você contou do seu testemunho, se você não fosse filha de pastor, que nem você falava que você só ficava dentro do quarto, não queria sair, então, e seu pai falava, não, você vai sim para a igreja, não tem escolha. Então, se eu não fosse, eu não teria isso, né? Talvez Então, não tava nem teria aqui e hoje, também, um ponto positivo também é o respaldo espiritual que eu tenho, sabe? A minha maior referência espiritual é meu pai. Então, Exemplo assim, dentro o de exemplo, casa, sabe? né? Então, esse é um ponto positivo. Meu pai é minha maior referência espiritual, assim, porque ele sempre me ajudou em oração e também o meu melhor amigo também, sabe? E também eu posso questionar também um dos pontos que você está contando para o seu pai, ou você está contando para o pastor, né, irmão? Então, assim, Pois é, né? tem aquela coisa. Tem Essa vantagem. Tem essa vantagem, então é isso. Então, a terceira pergunta: o que fazer quando você desaba mais uma vez e sente sede da presença, mas não tem como, não deu para terminar a pergunta, mas provavelmente não tem como voltar, retornar? Então, várias pessoas já me comentaram sobre isso, já me falaram sobre isso. Coisa gostosa é quando você sente sede da presença de Deus, sabe? A pessoa talvez ela esteja no auge da vida dela espiritual ali com Deus. Aí chega um momento que ela simplesmente estaciona, ou ela volta, retrocede. Mas o que fazer é você procurar se aproximar de Deus, sabe? De todas as formas, na oração, é procurar se aproximar de pessoas que te levam até Deus. Porque tem pessoas que ao invés de te levar até Deus, ela te tira de Deus, sabe? Isso. E é por isso que muitas pessoas acabam retrocedendo nessa vida espiritual por conta disso. Porque cercam de pessoas que não têm o mesmo compromisso, não pensam do mesmo jeito que ela, não quer a mesma coisa que ela. Aí fica um pouco difícil, sabe? Atrapalha. Fica em sentido contrário. E a gente tem que lembrar também que quando você erra, né, não é Deus que se afasta de você, é Exato. você que está se afastando dele. E eu nunca vi a vida de ninguém dar certo quando Deus não está presente. É um ponto muito interessante, porque assim, geralmente o que acontece a pessoa ela se sente, um lixo, a pessoa se sente um nada, acha que não é merecedor e realmente não é, mas o Senhor está ali falando para você, filho, eu estou aqui independente do que você fez, eu não quero saber do seu passado. Ele está ali disponível, ele nunca está distante, não é ele que se afasta da gente, é a gente que se distancia por conta do pecado. E ele está disposto a te aceitar novamente. Quantas vezes ali Quantas vezes você quiser. E que bom
pessoa que fez essa pergunta, que você tem sede de Deus. Aproveita essa sede Glória que você a Deus. tem e volte. Ele está te esperando, Ele não vai te rejeitar. Procure se aproximar dEle, porque Ele está disposto a te ajudar. Então, a melhor forma de você voltar é você se aproximar de Deus. Não tem outra forma, não tem outro caminho. Venha a mim como estás, né? Ele não quer saber como você está. Ele quer que você venha, ele quer que você se relacione, que você tenha uma conexão maior com ele, né? Venha do jeito que você está, venha para a igreja, ora, escuta um louvor. Em vez de você estar fazendo qualquer outra coisa dentro de casa, escuta um louvor, porque com certeza aquilo ali vai te aproximar mais de Deus, de uma forma ou de outra. E te edifica, né? Procurar coisas que te edificam, coisa que te aproxima de Deus. Não adianta nada você querer voltar, sendo que você está enchendo a sua vida de coisas que não te edifica, que não vai te levar a ter Deus. Então, procure coisas que te levam a ter Deus, coisas que te aproximem de Deus, e aí vai ficar muito mais fácil para você. Coloca na sua cabeça que você é importante para Deus e que Ele vai te aceitar quantas vezes você precisar, e que você tem que entender que em meio a mais de 7 bilhões de pessoas do mundo, Ele te conhece, Ele sabe seu nome. No momento em que você chama por Ele, Ele sabe quem é que está falando. Então, Ele te ama. Ele sabe cada detalhe, desde a ponta do seu pé até o fio de cabelo. Ele sabe tudo sobre você. Então, assim, o Senhor te conhece, o Senhor te ama, né? E Ele te quer bem, Ele quer perto. E lembre-se de uma coisa: tudo tem um propósito. Tudo. Então, assim, eu gosto muito de pensar isso, né? Porque geralmente em situações que eu fico em dúvida, né? Eu sempre lembro, eu falo assim, não, o Senhor tem um propósito nisso aqui, né? Independente dessa dificuldade, os planos do Senhor são melhores que os meus planos, os pensamentos do Senhor são melhores que os meus pensamentos. Então, assim, não adianta eu sofrer por antecedência. É só realmente ser temente a Deus e confiar. Dedicar o seu coração, assim, e ser totalmente confiante no Senhor. E também isso pode levar ela a essa situação, isso que a pessoa está passando, para ser um testemunho, que nem o seu, você passou por uma situação difícil, para que eu tivesse algo para contar, né? Para que você tenha algo para contar, você tem que passar por isso. E que possa ser exemplo para outras pessoas. Exatamente. Isso aí. A próxima pergunta, Júnior. E a última pergunta, né, que ficou foi: qual foi a experiência mais sobrenatural que já aconteceu na sua frente? Na minha frente? Na sua frente, você viu assim, a coisa mais sobrenatural. E você vivenciou assim. Que eu vivenciei de Deus fazendo, foi em um culto, assim, no culto da igreja que eu frequentei. Deus, Ele curou uma pessoa de cadeira de roda na minha frente. Então a pessoa começou a andar na igreja, assim. E eu acho que foi algo assim que eu nunca tinha visto, sabe, na minha vida. Aí eu vi a menina começar a andar assim na igreja, sabe? E foi algo assim maravilhoso da parte de Deus. Glória a Deus. É muito forte, né? Surreal. Tem gente que pensa, meu Deus, cadê aquele Deus, né? De antigamente, de antigamente, que fazia milagres. Sim. Por que ele não faz milagres hoje? Mas olha aí para você ver a prova, né? Faz milagre o tempo todo, né? A gente só que não enxerga. Não consegue ver. Isso. Então, pessoal, este foi o nosso episódio, né, de hoje, do Pod Crente, segundo episódio. Né? Queria estar aqui agradecendo a cada um de vocês, né, que compartilhou, né, que se inscreveu no canal, cada um que deu a força para a gente na divulgação, né, que comentou. Muito obrigado. E queria pedir de novo, né, para você estar dando essa força para a gente. Então, já curte o vídeo, comenta, compartilha demais, ativa o sininho aí, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nada. Então, Raquel, queria pedir para você fazer uma oração para a gente finalizar. E depois da gente ter esse momentinho com Deus, você poderia mostrar novamente o seu dom. Gente, antes eu gostaria de agradecer vocês pelo convite. Foi muito especial, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Coisas aqui que eu nunca expus assim na internet. Algo que eu só contava mais na igreja, assim, quando eu tinha a oportunidade, mas eu estou tendo essa oportunidade agora aqui de mostrar, de falar, é a primeira vez, então eu agradeço pela oportunidade que eu estou tendo aqui e Deus abençoe, todo sucesso aí para vocês com a continuidade do podcast. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço primeiramente, Senhor, pela oportunidade de estar aqui.
de estar, Pai, reunidos aqui para falar do Teu amor, tendo essa oportunidade maravilhosa, Deus. Deus, eu quero Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, pelas pessoas que estão sendo, Pai, alcançadas através desse projeto. E eu quero Te pedir, Senhor, continue abençoando, Senhor, a cada pessoa que ouvir, a cada pessoa que assistir, Pai, esses episódios, que possam ser tocadas pelo Senhor, que aonde nós não chegamos, Pai, em pessoa física, mas que o Senhor possa chegar, meu Deus, através das mídias, através de que o Senhor desejar, Senhor. Continue abençoando, abençoa todos os envolvidos, Deus, neste projeto. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Amém.